Bom dia a todos. Nós estamos hoje no dia 18 de setembro, neste domingo, iniciando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao resumo de Sócrates e Platão, nos itens 12 ao 16, e com muita alegria nós vamos dar início a esse estudo, pedindo a Érica que faça, por favor, a nossa irmã Érica, a leitura da mensagem, por favor. É através do grupo Espírita Francisco de Assis, de São Pedro da Aldeia, com muita gratidão. Bom dia. Bom dia. Vou ver aqui. Não, mas aí não está aparecendo. Eu tenho aqui. Posso começar? Mesmo não aparecendo. Então tá. Vencendo o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos 12, 21. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque, em muitas circunstâncias, para limitá-lo não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhes as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Emmanuel. Queremos agradecer. Palavras de vida eterna. Emmanuel. Obrigada a Érica pela leitura da mensagem, e vai corroborar muito com o estudo de hoje, né? E nós vamos agora pedir ao nosso irmão Antônio Júlio que faça, nós vamos fazer a prece, por favor, pedindo à nossa irmã Isabela que nos ajude a vibrar com Jesus para iniciarmos o estudo. Por favor. Bom dia. Eu queria falar primeiro aqui
veio na minha mente, quando me pediram para fazer a prece, que duas frases. Uma, Pede para se aproximar. a gente fala, né, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E a outra que eu achava que era antagônica, mas que eu percebi agora, é que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, porque eu estou pronta para o trabalho, mas assim, não me sinto com toda essa capacidade de trabalhar. Então, eu acredito muito que, aos poucos, com a gente experimentando, tentando, a gente consegue, né? Então, vamos lá. Jesus querido, amor de nossas vidas, muito obrigada. Obrigada por trazer esse trabalho divino, simples, mas que vem do coração, que nos aproxima de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos compreender o Seu Evangelho de luz e de amor, para que possamos também levar para nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a nossa família, todo esse conhecimento que a gente vem tendo aqui. Obrigada também pelos amigos que o Senhor trouxe para mim, pela essa reunião de pessoas queridas, e abençoa aqueles que não puderam vir hoje, porque isso aqui é uma bênção muito grande, é um momento muito bonito, muito importante. Fica conosco no dia de hoje e em todos os dias de nossa vida, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a nossa irmã Isabela, que nos envolveu com seu carinho, nos mostrando que o seu coração está pronto para o trabalho, como todos nós aqui, né? Só de estarmos envolvidos com as vibrações do Cristo, isso nos é o passaporte para viver todo o seu evangelho, não é? Nós queremos dar as boas-vindas ao nosso irmão Lenilson, a nossa irmã Ana Lúcia, a Rosângela, todos que estão entrando no nosso estudo, compartilhando conosco deste momento tão importante de aprendizagem, né? Nós vamos pedir agora ao nosso irmão Antônio Júlio que possa fazer a leitura do estudo, para que nós possamos entender melhor tudo que Jesus está querendo nos ensinar na manhã de hoje. Dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando sequência ao estudo, resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, nos itens 12 ao 16. Item 12. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. Não está aí o princípio de caridade que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos? Item 13º. Item 13. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provém a mal, de boa quando dê origem ao bem. Esta máxima, entre aspas, pelos frutos é que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que lhe pertence. Capítulo 16. 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse,
poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas não, verdadeiramente justos e retos só o são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10º, itens 7º e 8º. 16. Chamo o homem vicioso a esse amante vulgar que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até o movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O amor que há de unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que, entre aspas, o amor não é nem um deus, nem um mortal, mas um grande demônio. Isto é, um grande espírito que preside do amor universal, essa proposição lhe foi imputada como crime. Pois não, nós estamos agradecendo ao nosso irmão Antônio Júlio pela leitura do estudo, nos trazendo princípios muito importantes da doutrina dos espíritos. E gostaríamos de saber se ele gostaria, por favor, de fazer algum comentário sobre o estudo. Pois não. Após estudos e pesquisar, vou fazer algumas colocações e citações bíblicas. O item 12º consta também em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. E o item 12 consta também em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 13, segundo Paulo, que diz: dentre outros versículos maravilhosos, citarei este: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O item 13 consta também em Mateus, capítulo 12, versículos 33 a 37. Dentre outros versículos também maravilhosos, citarei este: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Muito obrigada. Ainda tem mais. Ainda temos mais colocações. Tem. Ainda sob o item 13, consta também em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45, que diz: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam umas uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro de seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. O item 14, que fala sobre a riqueza, vem reforçar o raciocínio
de que o problema não é a riqueza, e sim o mau uso dela, da riqueza, pelo homem. Então, isso é muito importante a gente frisar esse detalhe, né? Que a riqueza em si, ela sendo bem usada, vai até enaltecer e haver progresso de determinadas situações que dependam do dinheiro em si. Mas torna a frisar, o mau uso do dinheiro é que nós devemos combater, né? E o item 16 consta também em Efésios, capítulo 4, versículo 15, segundo Paulo, que diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, destacando, assim, que o nosso modelo é Jesus Cristo. Obrigado. Nós é que agradecemos ao nosso irmão pelas colocações e nos trazendo os ensinos de Jesus, né? Que sobre esses pontos que, vamos dizer, são muito importantes na nossa caminhada, falando sobre a nossa relação com o próximo, né? Porque Jesus mesmo nos convidou, nos ensinando que devemos amar a Deus, nosso Pai, e ao próximo como a nós mesmos. E como amar ao Pai se não amamos a esse nosso próximo, né? E o próximo são todos que estão ao nosso redor, os que nos querem bem e os que nós temos algumas dificuldades na relação. E nós vamos desenvolvendo esse estudo de hoje com essa riqueza de conteúdo, querendo compartilhar com os irmãos aqui presentes, que graças a Deus são muitos, se gostariam de fazer alguma colocação sobre qualquer um desses itens, ou todos eles, para que nós pudéssemos ir conversando a respeito. Alguém gostaria? Alessandra, Pois vamos lá. não, Jobert, vamos começar. É o seguinte, o item 12, né, eu vou dar uma relida aqui, nunca se deve retribuir com uma outra injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admiram esse princípio, os que se peraí, eu estou lendo aqui, desculpa. E que desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvida, do que votarem uns aos outros mútuo desprezo. Impressionante que, antes da primeira revelação, né, já foi revelado à humanidade a questão de não retribuir o mal com o mal. Então, antes, Sócrates já tinha colocado em pauta para a humanidade a questão da lei, antes da lei do olho por olho, dente por dente, de Talião. Por quê? Porque antes da lei olho por olho, dente por dente, que para a gente já é um absurdo, né? Quer dizer que se você me fizer o mal, pela lei, eu posso te fazer o mal também, né? Então, isso para a gente já é, pelo menos intelectualmente, né? É um assunto superado, né? Superado intelectualmente. Então, se você vem aqui e rouba a minha cabra, eu posso, na sua fazenda, roubar a sua cabra. Se você mata o meu filho, eu posso matar o seu filho. Assim que era na antiguidade, segundo essa lei de olho por olho, dente por dente. Mas o que acontece? Essa lei, apesar de nos parecer já hoje um absurdo, nós, antes dessa lei, as respostas, os revides, as reações eram desproporcionais, né? Ela roubava a minha cabra e ela matava a sua família, com raiva, com ódio, com rancor, com ressentimento.
porque me achei no direito um alimento da minha família. Aquilo seria um alimento. Você fez isso? Eu falei, matei todo mundo. E ninguém falava nada. Porque, assim, claro, roubaram o cara, ele foi lá e matou todo mundo. Então, a lei de olho por olho, dente por dente, ela veio trazer, apesar de entendermos que hoje, intelectualmente entendemos hoje que ela que ela está superada, né? Que hoje a gente já entende a lei do amor, da caridade, do perdão, da misericórdia, da piedade, era para dar uma igualdade nas relações, né? E qual não foi a surpresa de todas as pessoas, dos fariseus e dos romanos e todos da época, quando Jesus veio trazer o amor? Então, como Jesus não veio destruir a lei de Deus, essa lei de Italião era a lei dos homens, era uma tradição. Então, Jesus veio construir a lei de Deus. Então, quando ele chamava a atenção dos religiosos que entendiam bem a Torá, entendiam bem o Antigo Testamento, estudavam aquilo, viviam para aquilo. Ele falava do amor, eles ainda estavam presos a um modelo da lei de Italião. E, como eu gosto de fazer sempre, essa provocação para olharmos para nós mesmos, será que a gente ainda está na nossa mente levando a lei de Italião no nosso coração? Será que a gente, quando é provocado, quando se sente prejudicado, lesado, caluniado, a gente quer revidar a altura, a gente é daquela frase de que não leva desaforo para casa, a gente é daquela frase de vai ver com quem está lidando, aquela frase comigo é diferente, comigo o buraco é mais embaixo, eu vou tratar a pessoa de forma... vai ver com quem está lidando, porque comigo é diferente. Quando não passamos a procuração para Deus, Deus vai te punir. Deus está vendo, o Pai está vendo. Por isso que a gente vê nas distorções do entendimento espiritual pessoas que fazem, dentro da ideia delas, mesmo sendo espirituais, buscando trabalhos, né, de seitas não cristãs, provavelmente não cristãs, para que eu faça um trabalho contra a outra pessoa, buscando soluções no campo espiritual para o revide, né? Ou para atingir os objetivos aos quais ela se propõe. E aí já parte para outro assunto do texto, que é sobre o 13, que é pelos frutos que se conhece a árvore. Ele já antecipou uma frase do Cristo. Foi bem revelador isso, foi bem revelador. Então, eu vou me ater só a esse 12, depois, se tiver tempo, eu vou falando dos outros, para a gente poder conversar aqui. Mas é interessante essa parte do 12, porque fala muito sobre nós, né? Nunca se deve retribuir com uma outra injustiça. Se eu recebi uma injustiça, ele já está falando lá, antes de Moisés, bem antes de Moisés, que não se deve retribuir, né? É isso. Por enquanto. Olha, obrigada, Joubert. Realmente é o que nós estamos sentindo. Todo estudo é muito bonito e muito denso, mas esse estudo de hoje, ele oferece assim, um prato cheio de oportunidades de crescimento, um entendimento para que nós possamos crescer na direção do Cristo, esse espírito iluminado, né, e sublime. O que acontece? Justamente isso que você colocou. Quando Jesus nos convida a não retribuir o mal com o bem,
ele está pedindo um avanço espiritual, moral nosso muito grande. Porque quando Moisés, que preparou também o caminho do Cristo, com os 12 mandamentos, né? E com a lei de Talião, que era porque era importante aquele procedimento devido aos corações muito endurecidos daquela época. Então, não podiam ainda trabalhar com o amor e o perdão na sua essência, que foi a mensagem que Jesus trouxe depois, quando da sua vinda. Então, em nenhum momento Jesus nos pede o esquecimento, como se a gente, eu acho isso importante, porque quando alguém nos fere ou nos maltrata no âmago do nosso coração, nos ferindo profundamente, tanto assim, vamos dizer, se fosse na parte física, mas principalmente na parte moral, que nos fere muito mais, nós não podemos dizer, não, eu não lembro de nada, não houve nada, não se trata disso. Mas é o como nós reagimos diante desta agressão. Então, é todo o trabalhar nosso espiritual. Não se trata do esquecimento, mas se trata de não nos deixar amargurar profundamente com isso, porque nós vemos isso no Cristo. Ele exemplificou isso. Ele foi maltratado, ele foi vilipendiado, ele foi humilhado, e ele não se sentiu humilhado, ele não se sentiu maltratado, ele tinha uma altivez espiritual que nada daquilo o afetava. E isso é muito bonito, isso é uma conquista nossa. Nós temos que conquistar esse patamar espiritual para que nós possamos não nos deixar esse plano em que nós nos encontramos espiritualmente, nos elevarmos, porque toda proposta nossa que nós desejamos para nós, de acordo com a mensagem do Cristo, é o quê? É o nosso crescimento. Por isso estamos aqui estudando, por isso estamos na doutrina dos Espíritos, por isso caminhamos na direção do Cristo. É o quê? Vencer a nós mesmos, que é a grande batalha, né? Então, essa proposta de Jesus, como também conhecereis a árvore pelos frutos que ela dá. Então, Jesus nos conhecerá pelo que nós oferecemos a Ele. Os frutos, olha como uma coisa está ligada à outra. Os frutos que nós deixarmos fluir de nós para nós mesmos e para o outro que convive conosco. Porque é toda uma proposta de quê? De aperfeiçoamento ético-moral. É a reforma íntima, que é difícil, é um processo lento, mas que nós precisamos dar os passos iniciais, porque nenhuma caminhada começa se não tiver o primeiro passo. Então, o estímulo do Cristo é o quê? Vá, faça. Eu exemplifiquei, é possível, não é impossível. Então, essa mensagem de Jesus é uma mensagem de fortalecimento, de estímulo, né? E é muito importante isso para nós. Algum irmão gostaria de nos ajudar nesse raciocínio? É o que você acabou de falar, né, Alessandra? Pois não, Rosângela. Bom dia a todos. A gente Bom tem dia. que trabalhar muito isso em nós, porque isso ainda é muito forte, né? Basta uma pessoa falar diferente que a pessoa já fica ressentido, né? Já fica, às vezes, até querendo também responder da mesma forma, né? Com grosseria ou fazer a mesma coisa, revidar, né? No caso. Então, realmente, a gente tem que todo dia, todo instante, estar trabalhando isso na gente, porque isso acontece diariamente na vida da gente, né? E, hoje em dia, a gente já está estudando, a gente já está sabendo, né, a proposta de Cristo, o exemplo que ele deu, um grande exemplo para a nossa vida. Então, a gente tem que imitar os exemplos dele e lutar contra as nossas imperfeições para a gente conseguir, nessa hora, porque é difícil, sabia? Nessa hora, calar, pelo menos calar e orar pela pessoa. Deus tenha misericórdia, entendeu? Porque
tirar esse impeto da gente de logo querer responder. Vamos se acalmar no momento, que é difícil. Nossa, assim, quando acontece isso comigo, que eu já revido de imediato, depois me dá uma tristeza, uma dor comigo mesmo, assim, porque, meu Deus, não foi isso, não é isso que eu estou aprendendo. Por que eu fiz errado? Sabe? Só que, graças a Deus, hoje eu consigo chegar para a pessoa e pedir se a pessoa pode me perdoar. Entendeu? Aí vem aquele outro irmãozinho de lá, mas ela fez errado, você tinha que fazer isso mesmo. Eu disse, não, mas não é isso que eu estou aprendendo, então eu estou pedindo que você me perdoe, sabe? E quando a pessoa perdoa, você sente perdão de coração, você sente que parece que tirou um peso das costas. Mas você tem que lutar todo dia, porque a gente está vivendo um mundo muito difícil, sabe? O mundo está muito turbulento, eu acho mais turbulento do que há um tempo atrás. Então, a gente tem que trabalhar muito isso em nós, sabe? Porque a gente tem que dar um jeito de aproveitar essa encarnação, essa oportunidade de estar aqui reencarnado, nossa, para a gente progredir em alguma coisa, evoluir um pouco mais, né? Porque você sabe que a caminhada ela não regride, né? Ela só tem a tendência a ir evoluindo. Então, a gente tem que ir trabalhando para a gente melhorar um pouquinho mais, para a gente tratar as pessoas com esse amor, se amar para amar o outro, sabe? E ter uma vida um pouco mais suave, né? Eu penso É assim, verdade. então... Rosângela, você falou muito bem. O amor, ele contagia. O equilíbrio nosso também contagia. E é um esforço muito grande, porque quando você disse que nós estamos vivendo um momento difícil, estamos mesmo. Porque quando a gente analisa tudo que nos chega de notícia, de exemplos, a gente vê muita maldade, pessoas descontroladas, sem compromisso com o Cristo, com o seu evangelho, com o seu exemplo. Por isso acham que a vida não tem nenhum retorno das suas atitudes para si próprio, e ele se acha assim no poder de revidar, de fazer o que desejar, porque não vê a continuidade da vida, como que os atos de hoje refletem no nosso próprio caminhar de amanhã, né? Sim, é verdade. Não é? É verdade. E o próprio silenciar já é uma postura, já é um grande passo. Porque, como você disse, a pessoa nos agride e a gente, às vezes, se vê imediatamente dando aquela resposta na mesma altura, no mesmo nível de vibração. E é esse controle que Chico Xavier também nos ajudou a entender, quando ele nos propunha pôr a aguinha fluida na boca, né? Para que a gente não fosse impedido de responder. Mas, às vezes, a gente está, por exemplo, na rua, ou no trabalho, no trânsito, né, que é sempre um motivo de muita agressão, e a gente não tem essa aguinha. Mas então, o ensinamento é ocular. não é? Pois é. Então a gente faz o quê? A gente, nesse momento, tudo que a gente constrói de positivo é um hábito. Tudo é hábito. Hábito de se controlar, hábito de se conter, hábito de não responder, hábito de não optar pela agressão em primeiro lugar. Então, nesse momento, quando a gente já está construindo isso em nós, que é o passo a passo, né? A gente se lembra disso para Jesus, eu não vou responder. E é um esforço muito grande. Então, a gente se controla, vibra com Jesus e não responde, mesmo porque, e tenta acalmar o ambiente, né? Não, vamos raciocinar, tem a mão, vamos ter calma. Por quê? Mesmo assim, Chico Xavier nos explicou também como era ruim quando a gente ofende alguém. E você disse isso nas suas palavras. Quando a gente ofende, a gente sai dali pior. Então, é muito melhor a gente ser magoado do que magoar, ser ofendido do que ofender. Isso é fato. Porque quando a pessoa nos ofende, vamos dizer, o débito é dela, não é nosso. Mas a partir do momento que a gente também se arma contra a pessoa,
a dívida também é nossa, nós contraímos uma dívida, né? Então, todo esse conhecimento está a nosso favor, desse controle íntimo, que é um hábito. Quanto mais a gente entender isso, na hora que a gente precisar de lançar mão desse bom hábito que estamos construindo, ele chega. Ele chega e nos retém, nos controla. Fala, peraí, não é assim. E é isso que é importante, né? A oração, irmão, né? não é, Rosângela? A oração nos ajuda muito, sabia? A Sem oração. dúvida. Você tem todo dia nas suas orações pedir a Deus para te dar um equilíbrio, para que você consiga buscar força dentro de você para se equilibrar diante das adversidades da vida, que são muitas. Entendeu? Porque manter o equilíbrio é bem difícil, mas é possível quando a gente ora e pede a Deus para nos ajudar a trabalhar isso em nós, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. A grande arma do cristão é a prece, que nos une aos bons espíritos para nos ajudar naquele momento difícil, né? Certeza. Obrigada, Rosângela. Algum irmão gostaria, por favor, de completar o nosso raciocínio, o nosso estudo? Oi, Luci, seja eu bem-vinda. queria falar para você o seguinte, você lembrou de Chico Xavier, né? Chico Xavier é o nosso exemplo vivo aqui de todos os nossos momentos, quando a gente bota a aguinha na nossa boca. Eu não posso deixar de falar de música, né? E o Nando Cordel tem uma música linda chamada Irmão Chico, que ele fala exatamente isso aqui, que ele, quando acusado, usou o amor, caluniado, usou o perdão, e quando traído, usou a luz do coração. Então, quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele nem viu. Então, Chico Xavier é isso, né? Ele sem ele dava os exemplos para a gente perceber ali naquele momento. Então, ele não fez grandes coisas, ele usou o amor, ele usou o perdão, ele sorriu, usou a luz do coração, ele não revidou, ele não fez nada, e que a gente conseguisse olhar exatamente essa figura que está entre nós, que Deus nos deu de presente para estar conosco no nosso Brasil, a pátria do Evangelho, coração do mundo, e que está assim tão pertinho, né? E que às vezes a gente não consegue usar o amor, não consegue usar a luz do coração e nem sorrir. E quem dera que quando elogiado a gente nem visse, né? É isso mesmo. É verdade. Nós queremos dar boas-vindas também a Edmeia e a Alexandrina, que está aí conosco, né? Realmente, o Chico, ele foi para nós um manancial de muitos ensinos, mesmo porque ele foi a humildade em pessoa, ele nos deu esse exemplo, né? E ele mesmo dizia que o ódio não é senão o amor que adoeceu. Olha que lindo. O ódio é o amor que adoeceu. Então, a gente não pode deixar esse sentimento, que é o amor, adoecer. Nós temos que ver naquele irmão que nos ataca, que nos agride, uma alma adoentada, que precisa conhecer respeito, carinho. Nós precisamos ter tolerância também para as opiniões que divergem das nossas, seja em que ambiente for, em que nível for, do trabalho, da religião, que também às vezes é motivo, né? Da política que nós estamos vivendo agora, e dos times, dos gostos, né? Das tendências. Cada um pode ter a sua opinião, e isso não pode nos agredir, nos sentirmos agredidos por isso. Então, é muito interessante a gente, como espírita, ter esse controle, e isso faz bem porque nos acalma por dentro. Nós não estamos aqui para duelar, nós estamos aqui para nos amarmos, nos sentirmos fraternalmente colocados. Somos irmãos de um mesmo Pai, né? E é isso que vai nos ajudar
nesta proposta de crescimento, desse autoconhecimento. Tudo acaba que cai nisso, no autoconhecimento, né? Que a gente se autoconhecendo, buscando esse crescimento moral e espiritual, a gente vai caminhando e influenciando também ao nosso redor, a nossa família, a nossa sociedade, a humanidade. Ela vai se contagiando dessa postura, e precisamos que seja assim. A gente já vê essa mudança muito, e a gente fica feliz de constatar, por exemplo, nessa questão do preconceito, seja de que ordem for, como que está sendo combatido, né? Como que nós já estamos, assim, vencendo essa situação que traz tanta tristeza ao nosso planeta, né? Então, a gente já respeita todos e a tudo, isso é muito importante, essa postura, né? Algum irmão nosso gostaria, por favor? Lenilson, todos que estão aí. Eu estava aqui relembrando aqui a música que a Lucy estava falando aí, realmente é muito bela, né? Enquanto ela falava lá, eu cantava cá. É assim, uma vibração muito bacana essa música, realmente. Mas eu estava pensando, sabe o quê, gente? Que a gente, por exemplo, nós aqui moramos em São Pedro, que é uma cidade relativamente pequena. Mas quando a gente quer ir em uma rua que a gente não conhece, às vezes a gente sente dificuldade. Só que a gente hoje tem um recurso do GPS, né? Que nos auxilia a chegar aonde a gente deseja. Imagina quando a gente vai no Rio, né? Que é uma cidade maior aqui, mais próxima de nós, a situação ainda é mais difícil. Mas esse recurso do GPS vai nos indicando os caminhos, né? Para que a gente não vá para lugares onde são mais perigosos, né? E que poderiam trazer assim prejuízos para a nossa vida. A gente se lembra também que antigamente, antes desses recursos, os homens eles se orientavam pelas estrelas, né? Olhavam os céus, mas aí precisava da noite, né? Para poder eles se localizarem. Aí veio a bússola e etc e tal. Onde que eu quero chegar? Veja bem o cuidado que a vida tem conosco. A gente reencarnou, mas o espírito, ao fazer seu planejamento, ele sempre se colocava assim: será que eu vou conseguir me lembrar desse planejamento todo? Será que eu vou realmente seguir os caminhos que eu estou desejando agora? Porque do lado de lá, gente, a nossa visão da vida é muito ampla, né? O que a gente deseja, a gente sabe exatamente. Aí a gente chega aqui, a gente fica assim, um tanto quanto desorientado. O que a gente precisa? A gente precisa dessa bússola aqui, né? Que o Evangelho vai nos trazer. Você vê que ele vai tratando, gente, de vários pontos muito correlacionados, como disse o Antônio, né? Com o Evangelho. Olha só, coisas que foram ditas muitos séculos atrás. Aí vem Jesus e vai reafirmando aqueles pontos todos, né? Fazendo essas interligações. E isso é importante para a gente, porque quando você está encarnado, a gente precisa desses elos, sabe? Criar essa confiança dentro de nós para que a gente possa ter certeza, afirmar dentro de nós que o caminho é esse. Então, isso tudo vai, assim, nos ajudando a criar, né, pés no chão. Você vê que ele fala aqui de pontos muito importantes para o nosso relacionamento, né? Quando fala dessas injustiças, ele também nos ajuda. Ele também nos ajuda a nos olhar. Como é que eu vou descobrir quem eu sou? Aí ele coloca, olha, a gente conhece a árvore pelo fruto. As minhas atitudes, aquilo que eu estou construindo junto, né, dessa sociedade onde eu vivo, vai dizer que tipo de árvore eu sou. Então, às vezes, a gente fica se perguntando quem eu sou.
Não, observa a forma que você conversa, né? A forma que você trata as pessoas. Isso diz quem nós somos. E como a gente quer ser melhor sempre, eu acredito nisso, a gente precisa, sim, conviver. Na convivência com o outro, a gente se enxerga. E aí você quer estar bem com as pessoas, todo mundo quer isso. Aí o que você faz? Faz um esforço, né? De alterar o ritmo de sua vida. Então, essas coisas aqui, gente, são bússolas muito importantes para que a gente possa, sim, ir se enxergando e melhorando. Aí vai chegar um ponto. Ontem a gente estava no estudo lá no grupo, a gente falava da força do pensamento. Porque, às vezes, ele falava que os espíritos, eles se comunicam pela telepatia, né? No plano espiritual ou em mundos mais elevados, não existe essa comunicação nossa, né? Usando esses recursos da voz. Eles conversam pensando. E hoje, por exemplo, quando a gente encontra com alguém, quando você sorri para a pessoa, né? A pessoa vê seus olhos brilhando, é tipo uma telepatia, dizendo que você está bem, que você está muito satisfeito de encontrar com ela. A gente está fazendo essa telepatia sem perceber. Então, ele conclui o estudo dizendo, até o Miramês que fala, que o pensamento, gente, é uma força que a gente precisa usar muito. Porque, às vezes, quando você não consegue acessar a pessoa através de uma conversa, mas você pode vibrar positivamente por ela, né? Como fala aqui da oração, da prece, a gente consegue, pensando no outro, desejando o melhor para o outro, ajudá-lo nas lutas em nossos relacionamentos. Então, assim, achei bacana, porque são tantos indicativos, né, que eles vão dando para a gente e a gente vai se animando. Porque, na verdade, o que nós desejamos é aprender para fazer de uma forma muito mais construtiva, né? Eu acredito nisso. Sem dúvida. Obrigada, Lenilson. Você me fez lembrar uma situação muito interessante, como que realmente a nossa postura fala por nós, né? Tinha um senhor que estava numa sala do médico, no consultório, e muito sisudo, muito silencioso, e todos conversando um pouquinho, até que um deles fala assim: o seu silêncio fala alto demais. Quer dizer, até no silêncio, quando a pessoa está mal-humorada, com uma vibração muito ruim, nos afeta, embora ela não tenha falado uma palavra. Então, é muito interessante nós termos essa consciência de que tudo em nós fala por nós, né? E que quando realmente estamos no plano espiritual e é planejada a nossa reencarnação, nós sabemos de muito o que nós vamos nos deparar e do que nós nos propusemos a passar. Mas chegando aqui, nós temos o esquecimento, né? Mas realmente você pôs algo muito sério, que é essa bússola. Quando nós lemos o Evangelho, quando nós nos prontificamos, nos comprometer com Jesus, com os teus ensinos e a vivenciá-los, eles se tornam para nós tão vivos, tão presentes, tão marcantes na nossa caminhada, que isso nos faz lembrar, de certo modo, o que nós programamos para nós. E isso é força para que nós possamos retificar e assumir caminhos novos num renascer contínuo de nós mesmos, né? E quando a gente passa pelas inúmeras provas que nós somos fadados por necessidade evolutiva a passarmos, e nós vemos aqui como que Sócrates e Platão, espíritos tão antigos, antes do Cristo, já trouxeram estas posturas tão corretas, tão sérias, tão verdadeiras, que Jesus depois veio a rechear ainda mais essas ideias com a verdade.
nos mostrando, por exemplo, essa questão da riqueza, da pobreza, né? E a doutrina espírita nos esclarece muito isso também. Porque, às vezes, há posturas que falam, vou condenar quem tem poder, vou condenar quem tem acesso aos valores monetários, né? E a doutrina, no seu equilíbrio, ela mostra que o problema não é estar rico ou pobre, né? É o que nós fazemos desta experiência, porque a própria doutrina mostra que são provas que o espírito passa. É difícil ser rico, é difícil ter riqueza, ter poder, porque a questão é essa, o que se faz desta riqueza, desse uso da riqueza, como você usa isso a seu favor, né? Então, se você quer só amealhar, né, como diz aquela parábola dos talentos, né? Deus nos concede vários talentos, e o que você faz deles? Né? Você vai enterrar, deixar que o mofo, que a traça, que tudo ali se destrua, porque você está guardando para quê? Ou você está usando em seu próprio benefício dos demais? É muito bonito a gente entender a dimensão dos ensinos, né? Como a gente vê, às vezes, a pessoa pobre, com fome, isso nos toca muito, e são vários os exemplos assim. Ela passa frio, ela passa fome, ela recebe um prato de comida, o primeiro pensamento dela, eu vou dividir com meu vizinho que também está com fome. Ela ganha uma roupa, ela fala, mas eu ganhei 2 blusas, eu só preciso de uma, eu vou dar para o meu vizinho que não tem, ou para um senhor que está doente, com frio, e não pôde vir aqui para receber. Então, são lições que a gente fala, meu Deus, e o meu guarda-roupa cheio, e eu acho que eu preciso de tudo. Então, a gente começa a analisar como é bom repartir, como é bom a gente sentir, não, é muito, eu vou dar sim. Então, são procedimentos que só engrandecem a nossa alma e são estímulos para que a gente haja assim, né? E aí, o que isso tudo nos conduz? Ao amor. A essência de tudo é o amor. Então, quando a gente percebe que o que tem que nos dirigir em todos os instantes, em todos os momentos, em todas as situações da nossa caminhada, é o amor, e a gente começa a caminhar nessa direção, isso faz muito bem à nossa saúde física e espiritual. Porque às vezes o nosso espírito está doente e ele precisa desse remédio. Não tem aquela situação, quando você está triste, quando você está se sentindo muito só, né? Procura alguém, não fique nessa postura de ser procurado. Então, tudo nos leva ao quê? A amar, a buscar, né? E tudo em nós deve falar disso. Então, é muito interessante, porque Meimei nos traz a esse respeito, uma mensagem linda que ela fala assim, não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor, a se nos irradiar do coração. Então, é o nosso coração que vai se modificando e se voltando para essas verdades conscientemente. Porque quando a gente raciocina que deve ser assim, isso fica gravado no nosso espírito. Passa a ser verdade para nós, né? Então, é realmente essa reforma que nós precisamos cuidar de nós, né? Algum irmão gostaria, por favor, de contribuir? Oi. Pois não, Isabela? Rapidinho. Não, fique à vontade. Um que eu já vinha pensando, quando a gente estava naquele primeiro tema, né, o 12, aí eu me lembrei muito, né, que às vezes a gente também a gente não revida, a gente não se expõe, mas a mente fica conturbada com todos os sentimentos. E essa luta interna também, ela é muito importante, né? Porque às vezes a gente alguém vem e machuca a gente,
e a gente fica quieto, mas fica remoendo. A gente tem que brigar, lutar para que aquele sentimento não fique dentro da gente, que a gente não fique remoendo aquilo. Porque às vezes a gente está quieto, está na boca, volta aquele mesmo pensamento, aquelas mesmas sensações, e a gente tem que expulsar isso da gente. E a outra, que é essa parte da caridade que ele fala aqui, né? Não está aí o princípio de caridade, prescreve não se retribua o mal com o mal, e assim, aí eu lembrei, né, que caridade é isso, que a gente não é só dar né, aquilo que a gente precisa, que as pessoas precisam, é você não magoar, você não fazer o mal, não querer o mal do outro. Já começa aí uma caridade mais profunda, mais importante, né? Claro que o ajudar materialmente é extremamente importante, ainda mais quanto mais a gente tiver, mais a gente tem que dar, porque se Deus está abençoando a gente tem que abençoar o outro, né? Mas, assim, essa caridade de você lutar contra si mesmo, contra os seus sentimentos ruins, porque a gente ainda tem muito isso, é muito importante também. Obrigada. É verdade, Isabela. A caridade, não há salvação, né, sem a caridade. Então, é importante essa caridade. E a caridade, ela se faz de todas as formas, né? Não é só material. Até, vamos dizer, ela é importante porque, vamos dizer, uma alma necessitada de cuidados físicos, né, uma fome, um frio, ela precisa ser amparada nesse ponto primeiro, para que depois você fale coisas que vão acalentar o seu coração. Mas a caridade, ela se manifesta de todas as formas, em todos os momentos, né? Então, é importante nós nos atentarmos para isso, mesmo porque é importante, assim, esse alerta nosso, porque quando nós nos dirigimos e relacionamos com o próximo, quando nós não nos ofendemos com as coisas e quando nós queremos crescer para nós mesmos, é preciso ter coragem para isso. Então, nós nunca somos tolos, né? Está me ofendendo, está afetando a minha moral, a minha vida. A gente sente que não nos afeta porque estamos buscando algo maior. E para isso é preciso ter coragem, né? Então, nós não somos tolos, nós somos corajosos. Então, é toda uma postura, uma visão que só Jesus mesmo dentro de nós para nos dar essa força moral, né? Algum irmão gostaria de falar conosco? Sim, eu queria falar. Pois não, Edmeia. Bom dia. O Sócrates afirmava que ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que fazem, ou que estão no seu alcance, continua a fazê-las quando conhecer a possibilidade de outras melhores. Ser protagonista da própria vida não significa jamais se esquivar, significa, sim, refazer caminhos e reconhecer falhas, erros e deixar de ser prisioneiro das próprias atitudes. Um pedacinho do livro que eu achei interessante. Mas é muito bonito mesmo, né? É uma alma que a gente vê, como nós estamos dizendo aqui, que foi precursor, né, do Cristo há tantos anos, e trouxe as lições que Jesus veio a fortalecê-las, né, e a acrescentá-las com a sua atitude e postura. Então, essas confirmações que depois nós vamos ter todas no Evangelho, que nós vamos ter a alegria de estudar capítulo a capítulo, né? Quando Jesus diz, né, vinde a mim os misericordiosos, os aflitos, né? Então, nas bem-aventuranças, Jesus mostra que ele veio realmente para atender aos que estão doentes, aos que precisam dos seus cuidados, né?
Então, é toda uma lição de doação, de amor, de caridade, é a lição do Cristo, né? De superar as nossas dificuldades. A luta é sempre nossa conosco mesmo, né? Há umas situações que é muito bonito da gente ver no livro Reforma Íntima, de Joana de Ângeles, que Chico Xavier enumera os exercícios, 20 exercícios, para que a gente possa se reformar intimamente. E eu vou tentar ler aqui, porque é muito bonito. Ele diz assim: executar alegremente as próprias obrigações, silenciar diante da ofensa, esquecer o favor prestado, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Olha só, a gente faz a gentileza e não pede em troca. Emudecer a nossa agressividade, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Olha como tem tudo a ver com o nosso estudo. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Treinar a paciência constante. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Ouvir o próximo, né? Com carinho, porque ele está precisando, sem que a gente queira falar dos nossos problemas. Buscar sem afetação o meio mais fácil de ser úteis. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal de ninguém. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Ver a melhor parte do outro. Né? A gente, às vezes, vê os defeitos, buscar ver o que ele tem de melhor, né? Todos temos, até aquela pessoa que nos agride, que nós não gostamos tanto, ela tem qualidades, né? Alegrar-se com a alegria dos outros, não aborrecer quem trabalha, ajudar espontaneamente, respeitar o serviço alheio, reduzir os problemas particulares, servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Então, olha só, se nós conseguíssemos, né, fazer tudo isso, como que nós estaríamos progredindo e superando a nós mesmos, né? Olha só, ele deixou para nós essa cartilha, né? Esse roteiro de crescimento. Muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Gostei. Obrigada. Imagina, a gente é que agradece e querendo que os irmãos se manifestem para que nós possamos enriquecer esse estudo. Eu botei aí, Alessandra, eu botei aí no chat. Sim. Eu botei o item 15. Eu vou ler para vocês aqui. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios trazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços para se lhe assemelhar. Sim. Olha a profundidade dessa frase de Sem Sócrates, dúvida. porque a gente, historicamente, nossa história milenar, com a nossa aproximação, tentativa de aproximação da divindade, tentativa de religiosidade, né? A gente está indo a passos lentos, mas a gente está caminhando. Ele coloca muito claramente que, para a divindade, no caso, né? Ele não falou Deus, mas para a divindade, seria Deus, vale mais os esforços para nos assemelharmos às suas leis, ou a Jesus, ao que a gente sabe que são as coisas que vão fazer a nossa transformação. Do que a gente. Ele não descartou as mais belas preces. Ele não descartou, mas ele falou que vale mais. Você pode. Não vamos abrir mão, prescindir das preces. Mas ele fala, as mais belas preces, os mais belos sacrifícios trazem menos a divindade
Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que, mesmo isso que a Isabela comentou aí, que a gente não quer, mas a nossa mente fica ali, né? Porque a gente está no processo de aprendizagem. Estamos no processo. Então, a gente fica mesmo, Isabela. Eu também fico também. Vem um monte de ideia que não deveria vir, porque são os reflexos de outros que a gente vem fazendo aí, né? Vem de novo, né? Alguém faz uma coisa para a gente quer revidar. Então, quando Sócrates coloca aqui que os esforços que a gente faz para se assemelhar a Jesus, no caso, vamos considerar Jesus a divindade, né? Que é o nosso modelo e guia. Vale mais do que a gente fazer um monte de coisas que a gente sabe que não deve, e pensar, e agir, e sentir, e depois achando que a prece vai poder compensar aquilo, vai poder simplesmente acabar com aquilo que a gente fez. Não, ela vai realmente te dar forças para nós continuarmos. Tudo isso que a gente já sabe. Então, eu acho muito profundo, corajoso e antecipa muita coisa da nossa história milenar, nossas tentativas de se aproximar com Deus, porque a gente se afastou de Deus. Então, eu acho isso muito importante. Sejamos mais pessoas que mais querem se aproximar das virtudes do Cristo do que aqueles que ficam simplesmente louvando, né? E orando, mantendo as mesmas características de sempre, que a gente não quer mudar, né? Acho que isso fala muito sobre nós, fala muito sobre a história, né? da igreja, com muito carinho, porque ela ajudou muito a expandir a expansão do evangelho, né? Mas tem as suas distorções, e uma delas é a gente fazer preces seguidas, como se isso fosse compensar os pecados aos quais a gente... Mas isso quando eu me refiro a isso, somos nós mesmos, né? Não é uma instituição separada de nós. E eu tenho muita gratidão, porque eu sei que é difícil, né? E se ela está aí até hoje, e se ela ainda está aí, é porque Deus permite. Então, a gente tem que aceitar, entender e compensar os nossos erros com virtudes, né? Esse que é o trabalho de refazer o nosso caminho. Não só fazer preces para tentar diminuir aquilo, entendeu? É como assim, quando a gente faz uma prece só para tentar desfazer o pecado, a gente não está indo no X da questão. A gente só não quer ser punido por aquilo que a gente fez. Olha o pensamento. Faz sentido para vocês isso? A gente, quando faz a prece só para querer compensar aquilo que a gente fez, a gente não está indo no X do problema. Agora, quando eu faço a reforma íntima, que os espíritos vêm falando, que Joana de Anjos vem falando, todo mundo vem falando, aí a gente lembra de Maria de Magdala, que passou pela porta estreita, a gente lembra de um monte de personagens do Evangelho que já se recuperaram. Então, o nosso trabalho é de recuperação. Quando a gente fala assim, olha, a Terra está passando por um processo, ela vai se reformar, e quem não estiver se não estiver adequado a esse processo, vai ser conduzido a um outro planeta, ao qual tal. Isso não é castigo.
Isso é uma bênção, uma piedade, uma misericórdia divina, para que nós possamos ter um outro lugar para poder reformar, refazer, né? Reestruturar o nosso entendimento sobre a nossa divindade. O que a gente tem de divino? Vós sois deuses. E a gente está jogando isso fora, quando a gente não faz a vontade do Pai. Então, é um processo de boa vontade. Por isso que Jesus já falava da boa vontade. Não adianta a gente fazer a coisa forçada, só para não ir para o inferno, só para não... Isso aí está muito evidente. Os espíritos superiores conhecem a gente, conhecem esses processos de disfarçar, tentar disfarçar. Não existe isso. Não existe colar na prova. Não existe isso. Existe você... Lá na parábola das bodas, Jesus conta e ele fala do convidado que estava sem a veste nupcial. Então, é muito claro isso. Cadê as nossas vestes nupciais? Será que a gente está revestido delas? Ou a gente vai tentar entrar forçado no banquete da forma que a gente é? Não vai poder. A gente vai ter que voltar e refazer o nosso processo. Né? É isso. É muito interessante, Joubert, e todos, que é uma infantilidade da nossa parte acreditar que nós estamos barganhando com Jesus, com Deus ou com a espiritualidade, né? E esse momento nosso, a gente espera ter deixado para trás. Então, a gente começa a entender o grande peso, a grande responsabilidade de todos os nossos atos, mesmo porque aqui no capítulo, no item 15, ele fala que as mais belas preces e sacrifícios de nada valem, se não houver o quê? Algo que as recheie, que é o quê? As atitudes, as ações, porque quando a gente passa para as ações, é sinal que o nosso coração entendeu. Então, não adianta palavras lindas, bonitas, que soam bem aos nossos ouvidos, mas se não houver a ação que as corroborem. Então, o próprio João diz, para que nós não amemos com as palavras, mas com as ações. Então, quer dizer, a nossa responsabilidade de cristão é fazer do amor vivo, o amor vivo nas nossas atitudes, no nosso pensamento, que todo o nosso ser fale de amor, né? Acredito que nós estamos caminhando para o final do nosso estudo, né, Joubert? Depois da prece... Pois não? Depois da prece, a Érica vai fazer um convite, vai refazer um convite para quem ainda não sabe, tá? De um evento. Então, nós vamos ficar aqui para escutar esse convite, não é? E vamos agradecer a todos os irmãos que nos blindaram com a sua presença, com as suas vibrações, né? E com a participação no nosso estudo, que nos ajudou a todos a entender melhor todas essas lições que nos são apresentadas, né? Vamos vibrar com Jesus, Cristo amigo, nosso irmão sublime, nosso médico e nosso advogado maior, que advoga todas as causas a nosso favor e em favor de todos, indistintamente. Senhor, obrigada por essa manhã que nos iluminou o coração, nos fortaleceu na caminhada, foi o remédio para as nossas almas necessitadas da força espiritual para seguirmos com passos firmes na tua direção, na direção do nosso Pai querido, que aguarda por nós em pleno crescimento sempre. Pedimos permissão para encerrarmos o estudo desta manhã, comprometidos convosco, que tudo o que aprendemos nós vamos transformar em ações no nosso dia a dia, junto a todos os que nos cercam, começando em nosso lar, que é a grande oficina dos nossos corações. Obrigada por tudo e por tanto,
e pelas oportunidades que nos surgem, nos ajudando a crescermos, sempre em tua direção. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Nossa irmã Érica gostaria de fazer o convite a todos nós? Sim, eu queria fazer um convite em nome da ABRAP, né? Que no sábado que vem a gente vai ter um evento no GEFA e em favor, né, do Setembro Amarelo, né? Então, assim, é para todas as pessoas, não é só para as pessoas que frequentam o GEFA. Se vocês quiserem convidar pessoas que queiram assistir presencialmente a essa atividade, que vocês acham que isso seria interessante, porque a gente vai, inclusive, a Mônica, ela está preparando com muito carinho esse dia, e ela, inclusive, está preparando de tal forma que possam ter jovens, se vocês perceberem que precisam estar escutando, que precisam estar observando essas questões, e mais ainda, a gente precisa lidar com essas questões. Então, assim, a gente também precisa se livrar de certos mitos que nós temos com relação ao suicídio, né? Então, se vocês puderem, quiserem participar no sábado, vai ser a partir das 15 horas, e ficaremos muito gratos com a presença de vocês. A gente, na realidade, é um evento em que a Mônica vai estar apresentando, mas todos nós da ABRAP vamos estar por lá, porque é um evento da ABRAP com o apoio do GEFA. Tá bom, gente? Eu também vou botar esse link no grupo, novamente, só para poder vocês observarem, porque tem que escrever. Então, com o link da inscrição. Tá bom? Muito obrigada, grata por vocês me ouvirem, tá? Nós aqui agradecemos o convite, porque realmente é um assunto muito pertinente, né? Incentivar a vida, não é? Com responsabilidade. Bom dia, um bom domingo a todos. Boa semana para todos. Que assim seja para todos nós. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Fiquemos com Deus.